Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema a iluminação espiritual do crente. Uma lição maravilhosíssima, onde vamos aprender sobre a nossa necessidade de compreendermos as riquezas da herança da glória de Deus. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, com o pastor e professor Douglas Batista. O foco da nossa lição nesse trimestre é a carta aos Efésios, uma das epístolas da prisão, junto com Colossenses, Filipenses e Filemon. Essa série de epístolas, essas 4 epístolas, foram escritas por Paulo quando ele estava na sua prisão em Roma. A epístola aos Filipenses, a carta aos Efésios, melhor, do qual estamos estudando, é uma carta altamente cristológica, onde nós estamos aprendendo sobre a nossa vida e comunhão em Cristo Jesus, a nossa estadia em Cristo, a nossa vocação em Cristo e o nosso compromisso enquanto igreja do Senhor Jesus. Também essa carta é uma carta altamente soteriológica, onde estudamos largamente a doutrina da salvação. Nessa carta, ou nessa lição de número 4, nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente, que fala sobre a necessidade de compreender as riquezas da glória celestial, as riquezas da herança do poder de Cristo. Essa lição que vamos dar, a lição de número 4, de 26 de abril de 2020. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Estamos já quase chegando aos 2.000 inscritos. Falta você se inscrever lá, para nos dar essa força, esse apoio, para ultrapassarmos essa marca, e o nosso canal poder crescer ainda mais, para juntos servirmos ao Senhor e contribuirmos com o seu reino. Também deixe lá um joinha, deixe lá um comentário na barra de comentário do vídeo e compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Aliás, em todos os seus grupos, compartilhe para que possamos chegar mais longe para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso textuário está no livro de Efésios, no capítulo 1, e o versículo 17, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A nossa verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas, conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 1, dos versículos 15 ao 23. Como nós sempre fazemos, nós não lemos esse texto para ganharmos tempo no nosso subsídio. Eu quero aconselhar você a fazer essa leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia. Não só a parte sugerida aqui na lição, na leitura bíblica em classe, mas todo o capítulo 1 de Efésios. Ainda gostaria de fazer um desafio a mais, que você lesse toda a carta aos Efésios, para que você possa compreender tudo que está escrito ali na carta aos Efésios, essa epístola das prisões, que exalta de uma maneira extraordinária a cristandade, a cristologia. Depois com essas considerações,
No nosso primeiro ponto aí, o nosso comentador, ele vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória, O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e a riqueza da glória da sua herança. Quando falamos da iluminação espiritual do crente, nós falamos da necessidade, do crente compreender as riquezas do Evangelho, as riquezas da glória de Deus. Quando o cristão compreende as riquezas, a grandeza e a riqueza do Evangelho, a riqueza da sua vocação, a sua vida de santidade e a sua vida de serviço se torna mais eficaz. Como o jovem rico que nasceu em um lar abastado, de pais milionários, de pais ricos, afortunados. Quando esse filho entende que aquela riqueza que o pai possui é dele, ele trabalha com mais prazer. Quando ele entende que ele não é um funcionário do pai, que ele está ali tomando conta da loja, tomando conta da fazenda, quando ele entende que ele está ali tomando conta das propriedades que o pai tem, do gado, enfim, das terras, que ele entende que ele está tomando conta, mas que ele não é um simples gerente, que ele é dono daquela fortuna, ele trabalha com mais prazer. Enquanto ele não tem essa compreensão, ele trabalha, como diz o dito popular, ele trabalha emburrado, trabalha com a cara fechada, achando que o pai o está escravizando, achando que o pai está o explorando, o seu serviço, o seu trabalho, quando na verdade ele próprio é o dono. Ele mesmo é dono de tudo aquilo que ele está cuidando. É assim que deve ser a nossa vida espiritual. Entender que nós somos donos daquilo que o Pai Celestial conquistou para nós. É uma riqueza construída para nós. O nosso serviço de santidade, a nossa santidade, o nosso serviço a Cristo é para o nosso próprio benefício. Quanto mais servimos a Cristo, quanto mais santo nós nos tornamos, mais nos beneficiamos desse serviço que nós estamos prestando para o nosso Pai Celestial. Compreender isso é de uma grandeza fenomenal, como já dizia um dos meus professores no meu tempo de seminário. No nosso primeiro ponto aí, nós temos aí ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo faz duas orações. E na altura do versículo 16, do texto que nós lemos, o apóstolo vai dizer o seguinte: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ações de graças é ação de louvor, é um culto de louvor. Quando nós oramos com ação de graças, nós oramos agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós e por aquilo que Ele ainda vai fazer por nós em algum momento. Então aqui o apóstolo Paulo, ele dá graças ao Senhor pelas seguintes bênçãos. Primeiro, pela eleição. Ele agradece a Deus por saber que ele era um eleito, ou que ele fazia parte da igreja de Cristo, que ele foi comprado, quando Cristo comprou a igreja, ele foi comprado junto por um alto preço, e ele pode ser um eleito, ou ele era um eleito, Paulo também dá graças pela predestinação, saber que Cristo, ele já antecipou o nosso destino, selou o nosso destino, o destino eterno da igreja já está selado em Cristo Jesus. A igreja vai chegar no céu. A igreja vai fazer parte das bodas do Cordeiro. A igreja viverá com Cristo para todo sempre. Esse é o destino
eterno da igreja. Paulo, então, ele dava graças a Deus, né, por saber que o seu destino como igreja, né, como parte da igreja de Cristo, né, já estava selado. Paulo também dava graças a Deus pela sua filiação, por saber que agora ele era um filho de Deus. Quem também entendeu isso muito bem e falou para nós foi o apóstolo João, quando ele disse: amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Nós o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Essa alegria de fazer parte, né, da família de Deus, né, de ser filho de Deus pela fé, isso levava Paulo a entrar numa situação de agradecimento a Deus, fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Não apenas por isso, mas Paulo dava graças também pelo recebimento do dom do Espírito Santo, né? Ele agradecia a Deus por ter recebido em seu coração, em sua vida, o dom do Espírito Santo. E Paulo faz um outro tipo de oração, que é a oração da intercessão. Interceder é orar em favor de alguém, em favor de nós mesmos. Nós podemos interceder ao nosso próprio favor ou interceder em favor de alguém. Nós encontramos uma oração intercessória muito bonita, quando Abraão está orando, por Sodoma e Gomorra, em especial pelo seu sobrinho Ló, pela família do seu sobrinho. Mas o desejo do coração de Abraão é que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. E ele começa a interceder para que Deus não destrua. E Deus fala com Abraão: se eu encontrar 50 justos nessa cidade, eu não destruo. Mas não tinha 50 justos. Abraão continua intercedendo. E Deus fala: se tiver 45, eu também não destruo. Se tiver 30, eu também não destruo. Se tiver 10 justos ali, eu não vou destruir a cidade. Mas não tinha nem 10. Apenas Ló e a sua família eram considerados justos perante o Senhor. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas valeu a intercessão de Abraão. Mostra que Deus, ele atende às nossas intercessões. Quando nós intercedemos pela igreja, quando nós intercedemos pelos nossos obreiros, quando nós intercedemos por aqueles que ainda não conhecem Jesus, para que eles possam conhecer, quando nós intercedemos pela obra missionária, isso mostra que Deus reconhece o valor da intercessão e ele atende a nossa oração. Mas por que Paulo intercedia? Paulo intercedia para que os cristãos recebessem, primeiro, sabedoria, Sabedoria. A palavra sabedoria do grego é conhecimento, Daí vem a palavra filosofia, amigo do conhecimento ou amigo da sabedoria. Deus quer que nós recebamos no nosso coração, sabedoria. E é bom que se diga que sabedoria é diferente de conhecimento. Há muita gente com muito conhecimento, mas que não tem nenhuma sabedoria. O médico, muitos médicos, por exemplo, têm muito conhecimento. Aliás, para ser um médico, um pediatra, um oncologista, um cardiologista ou qualquer outra profissão, ou qualquer outra especialização, para que o médico chegue a esse grau de pegar o seu CRM, ele precisa ter estudado, ele precisa ter muito conhecimento para chegar a essa condição. Mas você chega em alguns consultórios médicos, você vai ver em cima da sua mesa, um cinzeiro, mostrando que aquele médico fuma. Um médico que diz que sabe que o cigarro faz mal para o pulmão, ele fuma. Isso diz que ele não tem sabedoria, ele tem conhecimento.
conhece as causas da doença, mas ele não tem sabedoria para ele mesmo evitar o pior para a sua vida. Nós precisamos de sabedoria, né? Deus é a fonte da sabedoria, né? Tiago, o apóstolo de Cristo, vai dizer: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque ele dá liberalmente e não lança em rosto, né, aquilo que ele dá, né? Então Paulo, ele ora para que os crentes recebam primeiro sabedoria. E segundo, ele ora para que os crentes recebam a revelação, né? Que revelação que Paulo quer que os crentes recebam? A revelação da vocação cristã, a revelação do poder de Deus, a revelação da herança conquistada por Cristo. Quando nós conhecemos o valor, né, de tudo que Deus conquistou para nós, a nossa vida, o nosso serviço a Cristo se torna mais eficaz e nós trabalhamos com mais prazer. Aqui no segundo item, né, o apóstolo o nosso comentador vai falar da esperança da vocação, né? A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem, né, qual seja a sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios, né, de serem vocacionados. Né, privilégios, né, de serem vocacionados. Né? E aqui o nosso comentador, ele vai listar 3 aspectos da vocação. Um aspecto que está no passado, um aspecto que está no presente e um aspecto que está no futuro. O aspecto do passado, a eleição. Por que aspecto que está no passado? Porque a Bíblia diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes da queda do homem, nós, a Igreja de Cristo, já fomos eleitos, né, já fomos predestinados, né, para filhos do seu amor. Né? A igreja já foi escolhida por Cristo antes da fundação do mundo. Né? Já antevendo a queda humana, Deus preparou um plano de salvação, né, para os eleitos. Né? O outro aspecto é o aspecto presente, que é o aspecto da santidade e do serviço. Nesse tempo presente, né, não só somos eleitos, como podemos viver, não só podemos, mas devemos viver uma vida de santidade e de serviço. E o aspecto futuro, né, que é o aspecto futuro, o aspecto da glorificação dos salvos. Quando nós temos a revelação dessa grande vocação, quando nós experimentamos o privilégio de sermos vocacionados, nós já conhecemos esses aspectos da vida cristã. O aspecto da eleição, o aspecto da santidade e do serviço e o aspecto da glorificação. É por isso que a Igreja de Cristo anela, ela anseia pelo dia do arrebatamento da igreja, quando nós teremos nossos corpos transformados, nosso corpo glorificado e viveremos para sempre com o Senhor nosso Deus. No nosso terceiro item aí do primeiro ponto, as riquezas da glória e da sua herança. Quando Paulo fala das riquezas, né, da glória e da herança de Deus, nós observamos aí que nessa oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já os termos riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Quem entendeu isso muito bem e passou para nós foi o escritor anônimo aos Hebreus, quando ele diz o seguinte: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, coisas melhores, coisas que acompanham
a salvação. Que coisas são essas que acompanham o plano da salvação? Primeiro, o perdão dos nossos pecados. Que coisa maravilhosa que acompanha o plano da salvação. Agora, nós somos perdoados por Cristo. E somos perdoados, né, todas as vezes que nós pecamos, nós podemos reconhecer ou recorrer o perdão de Cristo. Né? Agora, né, conhecendo o plano da salvação, nós conhecemos que Cristo ele não só perdoou os nossos pecados do passado, mas que ele perdoa os nossos pecados todas as vezes que nós recorremos a ele. Uma outra bênção que acompanha a salvação é a adoção de filho, né? É o fazer parte da família de Deus. E também, né, nós temos as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, né? As bênçãos que serão ainda desfrutadas. Mas as bênçãos que acompanham a salvação, elas são inúmeras. Nós poderíamos enumerar muitas outras bênçãos que acompanham a salvação. A bênção do batismo no Espírito Santo, por exemplo, é uma grande bênção que acompanha a salvação. O poder falar em línguas, o poder orar em línguas espirituais. Outra bênção que acompanha o salvo, né, é os dons espirituais, né? Aqueles dons que estão alistados lá em 1 Coríntios capítulo 12. Mas não só esses dons, a Bíblia elenca vários outros dons espirituais, os dons de ministério, os dons de liderança, que acompanham o serviço da salvação, o plano da salvação. A bênção de ser batizado nas águas, de fazer parte da igreja local, né? Enfim, são muitas bênçãos que acompanham a salvação. Essas bênçãos que acompanham a salvação é chamada por Paulo de riquezas, né? E que riqueza, né? Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que o diamante, mais do que fazenda, é poder receber essas bênçãos espirituais, que Paulo diz lá no capítulo 1 e o versículo 3, quando ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quando Paulo fala das bênçãos espirituais, ele está falando exatamente dessa herança que acompanha a salvação do cristão. O nosso segundo ponto, né, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Nosso primeiro item aí, né, a sobreexcelente grandeza, né, do seu poder. Os termos que vão ser utilizados aqui nesse ponto, né, por Paulo, né, pode ser traduzido como extraordinários e sobrepujante poder, né? Os termos utilizados aqui, né, o termo uperbalo do grego significa extraordinário, né? E acompanhado com a expressão marchetos, né, grandeza, né, que significa tudo aquilo que sobrepuja, tudo aquilo que vai além. E a expressão poder, né, do grego, né, dínamos, significa um poder fora da medida, um poder fora do comum. É esse poder fora do comum que foi aplicado a mim e a você quando nós aceitamos a Jesus. Um poder que o mundo não compreende. O mundo não compreende o poder da oração, por exemplo. O mundo não compreende o poder, né, que há em Cristo Jesus e que há também agora em você e em mim, depois que nós aceitamos a Jesus como Salvador. A essa situação, né, Paulo chama de sobreexcelente grandeza, né, do poder de Deus. Né, um poder extraordinário e um poder fora do comum. Poder esse que consegue tirar o homem, né, o homem que vive uma vida depravada,
no homossexualismo, no lesbianismo, na macumbaria, o homem que vive uma vida, né, totalmente depravada, esse poder consegue o arrancar de lá, das garras de Satanás, e transportá-lo para o reino do Filho do seu amor. Entendeu, né, a grandeza desse poder? Você entendeu a sobreexcelência desse poder? É um poder que sobressai aos outros poderes. Os poderes que o homem tem no mundo são poderes limitados. O poder do Congresso Nacional, por exemplo, é um poder limitado. O poder do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, embora o nome seja bonito, Supremo Tribunal, mas os poderes são limitados. O poder do presidente da República é um poder limitado, mas o poder do nosso Deus é um poder ilimitado. Ele pode todas as coisas. O patriarca Jó já dizia o seguinte: bem sei que pode todas as coisas e que os seus planos não podem ser furtados jamais. Aleluia. No nosso segundo item aí, né, do segundo ponto, o nosso comentador vai falar sobre a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos: o vocábulo energeia, o vocábulo krato e o vocábulo iskos. O vocábulo energeia significa eficácia, sinalizando ideia de um poder em atividade ou um poder em ação. Já o vocábulo krato traz a ideia de intensidade. E o vocábulo iskos indica poder inerente a Deus. Quando nós falamos da força do poder de Deus, nós entendemos que o poder de Deus reside em 3 aspectos. Primeiro, né, o poder de Deus, ele está em movimento. Né? Nesse texto aqui, a ideia é que o poder de Deus, ele está sempre se movimentando. Não é de nada adianta alguém ter um grande poder, mas não colocar em atividade esse poder. Não colocar em atividade essa força, né, que tem. Por exemplo, nós sabemos que o fuzil, a metralhadora, em si, são instrumentos altamente potentes, capazes, né, de fazer um grande dano ou capaz de fazer uma grande segurança, né, para uma sociedade. Mas se o policial estiver com a metralhadora, né, pendurada no seu peito, nas suas costas, ou com um fuzil pendurado no peito, e vê o bandido fazendo e desfazendo, matando, roubando, e não colocar o fuzil para funcionar, não atirar, não disparar um tiro sequer, esse fuzil de nada vale. Essa metralhadora de nada vale. Se o bandido está fazendo alguém de refém e o policial está ali de braços cruzados e não faz nada, essa arma no seu peito de nada valerá. Uma outra situação, por exemplo, que nos pode fazer entender o poder em movimento, é o poder do animal, como o boi. Tem um grande poder, mas um menino com uma corda pendurado no pescoço do boi, puxa esse boi para onde quer, porque ele não sabe o poder que tem. Ele não coloca a sua força em movimento contra aquele que o está puxando, contra aquele que está o conduzindo. Diferentemente, Deus, ele sempre coloca a sua força em movimento. O poder de Deus sempre está se movimentando em relação à natureza, em relação aos seres humanos, em relação às coisas criadas, em relação a tudo que existe, né? O poder de Deus está sempre em movimento. Por isso, o poder de Deus sempre é eficaz. Segundo, né, o poder de Deus, né, ele também é intenso,
né, e a força do poder de Deus reside no fato de que o poder de Deus é intenso. Não como o poder do STF, não como o poder do Congresso Nacional, não como o poder, né, do presidente da República, que são limitados. Não, o poder de Deus, ele é intenso. E por fim, o poder de Deus é eficaz, né? Tudo aquilo que Deus quer, ele consegue realizar, porque a sua força é eficaz. Então nós observamos aqui, né, que Paulo apresenta, né, 3 exemplos, né, para exemplificar a força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, a ascensão de Cristo à direita de Deus Pai. E terceiro, a sua elevação acima de todo o domínio. Né? Com essa ideia, né, de que Cristo está acima de tudo e de todos, né, Paulo mostra que o poder de Deus, ele está em movimento, ele é intenso e ele é eficaz, capaz de levar a cabo, né, tudo aquilo que ele intenta, tudo aquilo que ele planeja. Por fim, no nosso terceiro e último ponto, né, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Primeiro item aí, Cristo, a primícia dos que dormem. A Bíblia diz, né, que Cristo ressuscitou e foi feito a primícia dos que dormem. A palavra primícia, né, significa primeiro. Era utilizado para a aplicação dos primeiros cachos, né, dos primeiros frutos da terra, que eram levados, né, para oferecer ao Senhor. As primícias, os primeiros frutos da terra. Quando a Bíblia diz que Cristo foi feito a primícia dos que dormem, diz que Cristo foi feito o primeiro homem, a primeira pessoa a ressuscitar. A palavra ressurreição aqui é anastasis. A palavra anastasis, né, significa que Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Daí é que Cristo é a primícia dos que dormem. Porque no Antigo Testamento nós temos casos de ressurreição. Nós temos caso, né, da ressurreição, né, do moço do qual Eliseu, né, foi sepultado em cima dos seus ossos, né, os seus ossos reviveram. Nós temos caso da ressurreição, né, do filho, né, da viúva, né, de Naim, né? Nós temos caso de ressurreição, né, do filho da viúva de Serepta, lá no Antigo Testamento. Nós temos caso da ressurreição, né, de Dorca. Nós temos vários casos de ressurreição na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas essas pessoas ressuscitaram, mas morreram de novo. Então, de nada valeu, em algum aspecto, ela ter ressuscitado. Ou valeu apenas para pouco tempo. Já a ressurreição de Cristo foi uma ressurreição perene, uma ressurreição eterna. A ressurreição de Cristo, ela abre o caminho para que nós, né, temos a certeza, a segurança, a garantia de que nós também seremos ressuscitados para nunca mais morrer. Daí, né, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Por isso, ele é feito a primícia dos que dormem. Segundo item, Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quanto à elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está o foco da ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de atuação para uma posição de honra, a autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e sobre as forças do mal. O triunfo de Cristo é muito interessante, porque Cristo não apenas triunfou, mas o triunfo de Cristo também nos colocou em uma posição privilegiada. Qual posição é essa? Nos fez assentar nos lugares celestiais. A expressão lugares celestiais
significa qualquer lugar onde está a presença de Deus. Hoje, nós estamos assentados numa posição celestial, ou seja, estamos desfrutando, junto com Cristo, dos seus ricos e preciosos favores. Por fim, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e potestade, né, todo domínio, né, e de todo nome que se nomeie. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. A exaltação de Cristo, né, sobrepujou ou está acima de toda a potestade, quer do bem, quer do mal. Isso significa que a igreja de Cristo não tem mais o que temer, né? Nós glorificamos a Deus porque temos os nossos irmãos, né, em Cristo, né, da nossa mesma qualidade, seres humanos que adoram a Deus, e temos também seres celestiais que adoram a Deus junto conosco, servem a Deus nesse plano eterno de salvação. E não temos que temer o mundo do mal, porque Cristo triunfou sobre o mal. Cristo triunfou sobre o diabo. Cristo triunfou sobre todos os seus demônios. Cristo triunfou sobre o mundo do mal e assentou, né, acima à direita do Pai. Sobre tudo isso, né, Paulo insiste que nós precisamos de ser iluminados para compreender a grandeza desse tamanho poder que recai sobre a sua igreja. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Eu espero que essa lição tenha contribuído de uma maneira excelente, né, para o seu aprendizado e também para a sua aula de EBD, né, no próximo domingo. Que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.